Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Isso mesmo, companheiros e companheiras. Aumentem o volume e fiquem por dentro das principais notícias da semana. Bora começar? Bora! No último Semana 13, lembramos da crise do neoliberalismo na América Latina, em especial os desgovernos amigos de Bolsonaro. Uma onda de protestos chegou às capitais do Chile, Equador, Argentina e parece que a resposta popular está vindo, hein? Assim como no Chile, os argentinos voltaram à extrema pobreza, mesmo caminho que Bolsonaro vem promovendo com a onda de privatizações. Quando assumiu a presidência argentina em 2015, Macri anunciou um futuro muito semelhante ao prometido no Brasil pelo ministro da Economia Paulo Guedes. 4 anos depois, o saldo é exatamente o oposto. E quem paga a conta é o povo, né? Depois de mexer no bolso da população trabalhadora, a paralisia política da direita deixou a economia argentina em situação crítica. Mas nessa semana foi dada a largada de melhores tempos para os nossos vizinhos. O peronista Alberto Fernandes, com Cristina Kirchner como vice, vence a disputa pela presidência da Argentina. O novo presidente, que é professor, disputou as eleições para trazer de volta a esperança ao povo argentino. Parece que a gente já conhece a história, não é não, Marta? Isso mesmo, Iago. Abre aspas. Nossa maior vergonha é a fome, fecha aspas, disse Alberto Fernandes, que tem como principal meta erradicar a miséria na Argentina. E em seu discurso de posse, o argentino homenageou Lula e pediu um coro por sua liberdade. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, parabenizou Fernandes pela vitória. Olá, estamos hoje iniciando uma semana comemorando a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina. Muito significativo para toda a América do Sul, aliás, para toda a América Latina. Venceu as propostas contra o neoliberalismo, pelos direitos do povo. Por isso nós saudamos com entusiasmo essa vitória e a importância que ela tem para o movimento que nós fazemos contra os retrocessos que estão acontecendo no Brasil. Aliás, Bolsonaro diz que não vai cumprimentar Alberto Fernandes. Tirando a má educação, que é uma característica de Bolsonaro, o fato de ele espezinhar a Argentina ou se colocar contra o Mercosul porque os governos de esquerda estão voltando é muito ruim para o Brasil. Semana passada, a CNI, que é bolsonarista, Confederação Nacional das Indústrias, soltou um estudo dizendo que se rompermos com o Mercosul, Brasil romper com o Mercosul, nós colocamos em risco 2.400.000 empregos aqui no Brasil e uma massa salarial de mais de 50 bilhões de reais. Ou seja, o Mercosul interessa para o Brasil e a Argentina é um dos maiores mercados que temos para as nossas exportações. Por isso, Bolsonaro devia ter juízo, já que não tem educação. Para saber mais como foi esse processo eleitoral, o Semana 13 de hoje conversa com a secretária nacional de Relações Internacionais do PT, a companheira Mônica Valente, que acompanhou de perto as eleições argentinas. Então, Mônica, é um prazer tê-la conosco aqui no Semana 13. E nesta semana, a Argentina anunciou a vitória de Alberto Fernandes, oposição ao governo neoliberal de Macri. Parece que as forças progressistas têm retomado depois da crise do neoliberalismo. Que leitura a gente pode fazer desse movimento? Olha, é um movimento muito interessante que demonstra duas coisas que nós já vínhamos falando como partido e como Foro de São Paulo. Que segue a luta de resistência dos povos da América Latina contra o projeto neoliberal, mesmo em condições mais adversas ou com aspectos autoritários, como é o caso do Chile e do Equador, e no caso argentino, essa mobilização, essa luta de resistência, a partir de uma clarividência muito importante dos partidos de centro-esquerda, de construir uma unidade muito grande, construir a frente de todos, logrou essa vitória expressiva nas eleições, derrotando o projeto neoliberal de Macri na Argentina. Então, Mônica, explica pra gente, quais são os fatores que mais influenciaram nessa vitória? São duas coisas. Você teve, durante os 4 anos do governo Macri, que tentou implementar um projeto neoliberal, uma luta de resistência com mobilizações do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos partidos políticos de centro-esquerda, contra o projeto neoliberal do Macri. Então, essa luta de resistência aliada a uma correta análise e de construção da frente de todos para disputar as eleições é que levou a essa vitória. Agora, eu quero te dizer que esse não é um processo só argentino. Há lutas de resistência por toda a América Latina e que também, com certeza, resultarão
em derrotas locais do projeto neoliberal, que está sendo também tentando implementar em outros países. Certo. Agora, Bolsonaro não parabenizou a vitória de Fernandes na disputa pela presidência argentina. Quais as consequências dessa falta de diplomacia no Brasil? Eu acho, em primeiro lugar, eu considero uma completa burrice o que o Bolsonaro está fazendo, de hostilizar um presidente eleito de um país para o qual há uma grande exportação de produtos manufaturados brasileiros. E se cumprir essa ameaça do Bolsonaro de sair do Mercosul ou de mudar a tarifa externa comum, a própria CNI está dizendo que cerca de 2.400.000 empregos serão perdidos. Então, além de uma profunda falta de educação do presidente eleito, do Bolsonaro, ainda é uma atitude que coloca em risco a economia brasileira e o emprego de muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil. Então, diante disso, há saídas que podem ser pensadas para contornar as ações de Bolsonaro com a retomada da esquerda nos países vizinhos? Olha, primeiro nós temos que continuar fazendo a nossa luta de resistência, junto com os movimentos sociais, com a CUT, com o MST, a Frente Brasil Popular, porque é o exemplo que, inclusive, nos vem da Argentina. A segunda coisa é buscar construir a unidade da esquerda e da centro-esquerda brasileira, para criar as condições de alteração da correlação de forças aqui no Brasil, e seja via luta de ruas, seja via disputa política na sociedade, seja via o próprio Congresso brasileiro, a gente impedir ou minorar esses malefícios desse governo antidemocrático e antipopular. Certo. Agora, lembra um pouquinho a gente aqui como eram as relações diplomáticas com a América Latina nos tempos de Lula e Dilma? Não, eram muito diferentes. Em primeiro lugar, os governos do PT, e a começar pelo presidente Lula, foram governos que buscaram construir instituições multilaterais, como o fortalecimento do Mercosul, a constituição da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas e da própria CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como instituições onde se buscam fazer concertações, acordos, de maneira que todos os países, independente da ideologia do seu governante, onde todos os países discutiam maneiras de fortalecimento mútuo, de desenvolvimento econômico entre todos os países, de aprofundamento das relações políticas, culturais, econômicas e comerciais. Então, só para dar um exemplo dessa postura estadista do presidente Lula e da presidenta Dilma, é que a Unasul ela foi constituída quando o Álvaro Uribe, um presidente de centro-direita, presidia a Colômbia. E a Colômbia participou da fundação da Unasul e participou do desenvolvimento e do trabalho da Unasul. Essa postura do Bolsonaro contrasta muito, que é uma postura, entre outras coisas, contraproducente para os interesses nacionais, e mais do que isso, uma postura que tenta criar inimigos onde eles não existem. Quando você teve, no Brasil, governos que primaram por construir instituições multilaterais para atender o interesse de todos os países e para construir a paz na região. Por exemplo, a Unasul muitas vezes foi chamada para dirimir conflitos entre Venezuela e Colômbia, de maneira exitosa. Nunca, jamais em tempo algum, você viu o presidente Lula ou a presidenta Dilma ameaçar de guerra a qualquer outro país vizinho, como fez o Bolsonaro com relação à Venezuela. Ou seja, a nossa postura como governos, além de propiciar o desenvolvimento econômico compartilhado, também trabalhava muito firmemente pela paz na América Latina. Certo. Então, retomando um pouquinho essa questão de uma possível saída do Mercosul, as consequências disso não são só prejudiciais economicamente para o Brasil, mas também políticas para fazer mais confusão na América Latina, não é isso?
Pois é, cria muita instabilidade num momento de crise econômica mundial que não tem solução a curto prazo, nem a médio prazo, desde 2008. Ou seja, cria instabilidade econômica, mas também instabilidade política e social. Ao invés de ajudar os países a superarem esses problemas advindos da crise do capitalismo, se faz como se fosse um bombeiro jogando gasolina no incêndio. É muito ruim essa postura do Bolsonaro aqui no Brasil e para a América Latina. Não ajuda em nada. Não é uma postura de um presidente da República à altura do nosso país e do nosso povo, definitivamente. Tá certo. Secretária, muito obrigada pela sua participação, seguindo na resistência. Um abraço. Obrigada a vocês, Iago. Tchau, tchau. O Partido dos Trabalhadores enviou uma nota parabenizando a vitória de Fernandes. E como disse Lula em sua última carta, abre aspas, a América Latina pouco a pouco vai reencontrando seus laços de fraternidade e respeito. Fecha aspas. Hoje, 1º de novembro, completa 1 ano e 20 dias da morte da vereadora Marielle Franco, caso que até agora segue sem respostas. Nesta semana, em grave denúncia feita pelo Jornal Nacional, um dos envolvidos no assassinato de Marielle esteve no condomínio do presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia de sua morte. Em depoimento, o porteiro do condomínio teria afirmado que Elcio Queiroz, um dos suspeitos de executar o crime contra Marielle, teria pedido para ir à Casa 58, onde mora o presidente, e teve seu acesso liberado pelo seu Jair. Depois de ter seu nome citado no processo, Bolsonaro acionou o ex-juiz Sérgio Moro para que a Polícia Federal investigasse o caso. A prática é considerada ilegal. Em entrevista à Rede Brasil Atual, o advogado e membro do Instituto de Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena, falou sobre a gravidade do envolvimento de Bolsonaro e do Sérgio Moro, no caso de Marielle Franco. Isso é uma interferência dentro de um processo judicial, de uma investigação. Isso não pode acontecer. Como eu volto a destacar, Glauco, essas ações praticadas pelo Bolsonaro, impensadas, cada vez mais agrava a situação dele. Porque com isso ele vai violando a Constituição, ele vai violando a ordem jurídica, com isso ele passa a utilizar o aparelho do Estado, né, da Polícia Federal, envolve esse ministro da Justiça dele, né? Nesse caso, se o ministro da Justiça, né, permite e pede à Polícia Federal para fazer isso, vai ser uma brutal interferência. E o ministro da Justiça também tem que ser responsabilizado. Se isso acontecer, isso é uma intervenção brutal. Brutal. Se há uma investigação feita pelas autoridades policiais e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, se são eles que estão à frente da investigação, então não pode haver interferência da Polícia Federal nesse caso. Se o presidente faz isso, ele está utilizando como fins para os seus interesses particulares, da sua própria defesa, usando o aparelho federal para fazer uma intervenção numa investigação realizada por outro órgão federativo. E a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, mandou um recado exclusivo para o Semana 13 sobre o assunto. Os elos do clã Bolsonaro com a mídia são múltiplos e consistentes. Lessa, o assassino de Marielle, é vizinho e os filhos de Lessa e Bolsonaro namoraram. Adriano, chefe do escritório do crime, ao qual pertencem Lessa e Queiroz, o motorista que ajudou no assassinato de Marielle, pertencem a este grupo miliciano. A mãe e a esposa trabalhavam com Flávio Bolsonaro e todos administrados pelo gerente do Laranjal, ou outro Queiroz, ainda desaparecido. Fotos, medalha, votos em Rio das Pedras reforçam essas ligações. Essa história não acabou. O motorista no caso Collor, Heriberto, também foi desqualificado e também sofreu uma tentativa semelhante, e a história terminou de outra forma. O equívoco é quando não aguardamos a apuração, o direito de defesa e há uma precipitação acusatória, que já fomos vítimas muitas vezes. O centro do debate agora é proteger este porteiro, que aparentemente não teria por que anotar a Casa 58 e mentir. Vamos pressionar para a devida proteção e contra as inúmeras ofensivas para obstrução da justiça. Já trocaram o superintendente da PF, o delegado da Polícia Civil, o Ministério Público e agora federalizaram a investigação pelo subalterno Moro, cumprindo ordem dada aos berros por Bolsonaro. Uma das promotoras do caso, Marielle, aparece em foto com o deputado que quebrou a placa de homenagem a Marielle. Vamos exigir a apuração rigorosa, denunciar a obstrução e não acompanhar o denuncismo precipitado e nem permitir que tudo isso seja jogado para debaixo do tapete. Quem mandou matar Marielle?
Quando a Justiça vai retomar a investigação do Laranjal? Onde está Queiroz? Há muito, muito para ser investigado e apurado. Falta de autonomia das instituições, retrocessos e investigações paralelas. Essa é a estratégia usada por Bolsonaro e sua família, com uma ajudinha de Sérgio Moro, como cortina de fumaça para esconder seu jogo sujo. E aí, companheiros e companheiras, cidades do mundo inteiro celebraram no último final de semana o aniversário do maior líder popular da história do Brasil. Preso injustamente há mais de 560 dias, Lula completou 74 anos no último domingo, 27 de outubro. Milhares de brasileiros e brasileiras de todos os cantos do país, além de parentes, artistas e aliados políticos, transformaram seu aniversário em celebração à democracia. E teve panfletagens, almoços, saraus, rodas de samba, jogos de futebol, tudo isso dando tom para falar com mais pessoas e conquistar cada vez mais vozes em defesa da justiça e de sua liberdade. Tiago, neto de Lula, mandou um recado emocionante no aniversário do avô. A saudade que eu tenho é dessa, da gente estar aqui fora, além de estar em casa, porque os momentos que eu mais ficava com ele era realmente dentro de casa. Mas eu sinto falta dele na rua, eu sinto falta dele conversando com as pessoas, fazendo o que ele faz melhor, o que ele mais gosta de fazer, que é fazer política mesmo, ir pra rua, olhar no olho do povo brasileiro, conversar com todo mundo e levantar a esperança desse povo. Ao longo dos anos eu fui viajando com ele também, viajei um pouquinho no Nordeste brasileiro na caravana com ele. E uma coisa que ele me ensinou que para mim eu vou levar para a vida inteira, que é a humanidade mesmo, de olhar no olho de outro ser humano, não discriminar a pessoa, não ter nenhum tipo de preconceito com a pessoa. Em nome de toda a família, você sabe, todo o amor que a gente tem por você. Talvez eu tenha falado alguma bobagem, você tá rindo aí da minha cara, mas eu queria estar aí junto com você pra gente assistir juntinho esse vídeo, eu te dar um abraço no final. E não sei, a gente se vê aí na próxima semana, tomara que aqui fora. Um beijo e parabéns. E Lula também pediu um presente especial em seu dia, hein? Vai ouvir o parabéns. Vou ouvir. Parabéns, eu ouço bem os parabéns, ouço... Estou aqui, triste por estar aqui, mas feliz por ter tantos amigos do lado de fora, por ter tanta gente solidária do lado de fora. E a única coisa que eu gostaria era que as pessoas não deixassem destruir o país. Não há presidente que seja eleito para destruir o país. Não há. Sabe, a descoberta do pré-sal é a única coisa que pode dar a esse país a certeza de que a nossa juventude vai ter um futuro digno. Sabe, se você utilizar parte desse dinheiro para poder educar o nosso povo, para investir, não pode deixar destruir isso. E o que mais você precisa saber? Após o rompimento da barragem da Vale, mais de 1 milhão de pessoas podem estar contaminadas em Brumadinho, em um dos maiores crimes ambientais do país. Eduardo Bolsonaro afirma que o governo de seu pai não vai tolerar protestos como os que ocorrem no Chile e insinua a volta da ditadura. Para economistas, reforma tributária pode taxar os mais ricos, pois apenas unificar impostos não resolve o problema do país e afeta somente os mais pobres. E rolou nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, o ato organizado pela CUT em defesa da soberania nacional, direitos e empregos. Demora de Bolsonaro em agir contra óleo tem preço. Agora são 238 praias e 89 cidades atingidas. Os impactos desse crime ambiental são de longo prazo e afeta todo o litoral nordestino. Para essas e outras notícias, visite nosso site www.pt.org.br. E o Semana 13 se despede por aqui. Mais uma semana intensa, hein? É isso mesmo, pessoal. Seguimos juntos e juntas na luta. E o Semana 13 estará de volta na próxima sexta-feira. Até lá e Lula livre! Lula livre!